Ei pessoas, eu sou o Shinterius. Neste episódio de Mega Man X3 nós iremos para a fase do Tunnel Rhino. Tunnel Rhino que se comporta quase que exatamente como Blizzard Buffalo, que é meio que tosco. Isso não é meio que tosco, isso é super tosco pra falar a verdade. E esse background aqui foi um background que foi utilizado naquela fase do Second Reality Project 2 Reloaded. E é só isso que eu tenho a comentar sobre aquilo. Falando nisso, interessante que aquele background quase não é visto fora desse contexto. É tipo um pouco de esforço demais para algo que só vai ser visto por alguns segundos. Falando nisso, olha só aquele coração que eu nunca vou pegar, porque caso contrário você acaba se ferrando. Mas falando nisso, se vocês estão achando que eu tô reclamando demais aqui, tenham em mente que a ideia inteira por trás... Bom, não era isso que eu queria fazer, mas não faz. A ideia inteira por trás de eu estar refazendo esses jogos é olhar eles de volta com um olhar crítico e rever os meus conceitos. Então, não é à toa que eu tô prestando um pouquinho mais atenção nas coisas, mas saibam que esse jogo continua sendo bem bom. Por mais que tenha um monte de coisa ruim, o level design é melhor do que eu me lembrava. Falando isso, sem luta contra Beat ou Byte. Falando isso, eu acho que você só começa a lutar contra o Byte depois que você derrotar o Beat, o que é uma coisa... Oh, falando nisso, coisas ruins desse jogo. Olha só esse cara e como ele é ruim. Porque, tipo, você não pode atingir ele frontalmente e ele te atinge ali quando você... Ele é simplesmente chato pra caramba de se enfrentar e não vale a pena. Quer saber? Nem vale a pena enfrentar ele, vale mais a pena ignorar o cara e isso não é muito bom. Falando nisso, eu tenho que apertar a direção para a esquerda ali. Falando nisso, chato que quando você tem o tiro que sobra ali do gelo, você não pode trocar de arma, o que limita pra caramba a utilidade dessa arma, apesar dela ter continuar tendo o seu nicho. Ok, então, falando nisso, uma coisa que eu não tinha mencionado lá na fase do Neon Tiger é que tinha um lugar ali que se você simplesmente descesse como a fase queria que você fizesse, você caía em espinhos. Não de morte instantânea, mas tipo, você caía em espinhos, isso é estúpido e ruim. Falando nisso, hora da gente enfrentar um subchefe aqui. Falando nisso, subchefe... Por que não teve efeitos sonoros ali? O quê? Subchefe... extremamente tosco. Por que será que ele é extremamente tosco? Você nem sabe, mas... esse cara aqui não tem efeitos sonoros. Isso... Não, isso parece que esse é um chefe incompleto. Pra falar a verdade, a maioria dos chefes nesse jogo parecem que eles são chefes incompletos. Graças a como... Aquilo não deveria ter colidido comigo. O que há com a sua hitbox? Sério, cara, o que há com a sua hitbox? Oh, e interessante que quando você atinge ele pela última vez, nem parece que ele foi atingido. O tiro só atravessa, como se você tivesse errado completamente, o que não é natural. Falando nisso, eu detesto as explosões dos chefes aqui, porque elas simplesmente demoram 10 horas. Eu sei, é uma explosão cabulosa, mas é chato de se ver. Tipo, deixa a gente simplesmente jogar. Falando nisso, eu odeio esses caras. Eu os detesto e eles são super irritantes de se enfrentar. E eu completamente... E eles precisam mais de um tiro carregado para morrerem, o que é irritante pra caramba. Aquele inimigo ali foi posicionado da maneira mais irritante do mundo e... vamos simplesmente ignorar ele. Só esse cara aqui tá posicionado de uma maneira que ele poderia te atingir assim que você saísse ali da escada, o que é, novamente, super péssimo. Mas de uma maneira ou de outra, isso aqui terminou. Essa fase foi curta, esse jogo tem fases curtas, isso é bom. Mais jogos deveriam ter fases curtas. Fases curtas são boas. Falando nisso, se eu não me engano, você pode fazer exatamente a mesma coisa que você fazia com o Blizzard Buffalo aqui, mas você tem que meio que
ser um pouquinho mais inteligente sobre isso. Ok, então, antes eu vou Doink. Ok, então agora eu Doink. E não, pra falar a verdade não, Tuner Rhino é Blizzard Buffalo, só que um pouquinho mais inteligente. O que você tem que fazer é dar dash aéreo de uma parede até a outra. Falando nisso, inteligente ele que reage e se breca. Isso é absolutamente uma coisa boa que eles colocaram na inteligência dele. E você ainda tem tempo de reação para resistir ao ataque dele, mas na maioria do tempo ele é simplesmente um chefe estúpido. Ok, ele faz isso. Ok, se ele se brecasse ali, isso seria provavelmente justo, porque eu acho que não seria possível você desviar dele, mas... Ele é um chefe fácil. Ele é um chefe extraordinariamente fácil. Ele é um chefe tosco. E doink, mais um tirinho. Então agora ele vai explodir em milhões de pedacinhos. Então, vitória, a gente consegue. Tornado Fang, que até nos permite conseguir algumas coisas em certos lugares e... eu acho que tem coisa boa pra gente pegar aqui nessa fase. Ah, quer saber? Vamos aqui simplesmente pelo fato da arma que a gente pegou aqui atropelar completamente os inimigos aqui. Falando nisso... oh yeah, eu tinha esquecido completamente daqueles negócios. Meu, novamente, arminha de gelo mais útil do que você possa pensar. Falando nisso, eu acho que estamos em um bom momento pra gente enfrentar o Vile aqui. Falando nisso, outra coisa que esse jogo tem, lembra daquelas modificações que o Mega Man X1 tinha aqui? Tipo, se você matasse o Shield Penguin, a fase do Flame Mammoth ficava congelada e etc. Pois é, esse jogo também tem isso, só que muito mais expandido. E isso... meio que... é feito de uma maneira boa, exceto que isso deixa certo design das fases mais irritantes do que eles deveriam ser. Falando nisso, a chuva de porcaria aleatória caindo ali é estúpida pra caramba. Mas outra coisa é que algumas dessas alterações são feitas quando você mata alguns chefes com armas específicas e não existem dicas sobre quais armas você deve utilizar. E isso é simplesmente completa e absolutamente estúpido. Simplesmente estúpido. Mas de uma maneira ou de outra, nós enfrentaremos o Vile. Puxa vida, é o Vile. Falando nisso, Vile, se eu não me engano, você também tem o mesmo loop de estupidez do Blizzard Buffalo. Eu vou ter que, tipo, lutar contra ele primeiro para... ou talvez não. Mas o ponto é que ele é... oh meu Deus, como é que ele me fez aquele combo? Ok. Ele faz isso, então eu fiz aquilo da pior maneira possível. Qual é? Eu não quero morrer aqui. Ok, então vamos continuar no padrão dele. Uau, isso... você é basicamente o Tuner Rhino. Continua sendo o Tuner Rhino. Ok, então hora de eu ativar o Rei Bagaceira. Então, doink. Então ele explodiu e... oh, eu esqueci que você tem que lutar contra ele de novo aqui. Oh, bundas. Vai, você continua patético. Ok, então, exceto por aqui, porque aqui ele de repente se torna tipo um cara e eu não me lembro como enfrentar ele aqui. Não é legal quando você não lembra como... ok, ele faz isso, aí você... tá, pra falar a verdade, ele é altamente padronizado e faz
Ok, Vile, você é meio que patético. Oh, droga! Exceto que ele caiu ali em cima de mim. Não cai em cima de mim, Vile. Isso é super mal educado. Eu morri ali! Por que eu morri ali? Sério? Ok, então. Hora da gente fazer isso aqui corretamente. O padrão dele é estúpido e fácil. Eu só preciso, tipo... me esforçar um pouquinho mais e tudo vai dar certo. Ok, então. Quer saber? Eu tenho que dar um dash aéreo por cima dele ali. Viram só, coisa mais fácil do mundo. Você só precisa ser um pouquinho inteligente. Falando nisso, levando pancada de bobagem, esse sou eu. A pessoa que leva pancada de bobagem. Olha só aquele dash que eu dei por cima. E, quer saber? Vamos continuar com essa arma. Vamos simplesmente... agora eu matei ele. Ele explodiu. Pois é, então é assim que você mata o Vile. Se você utilizar qualquer outra arma, tipo... Ok, existem duas armas que você pode utilizar, mas... E você tem uma sequência de fuga depois. Eu tinha esquecido da sequência de fuga. Chris, tem uma vida ali. Vou pegar essa vida e ela é boa. Por que eu perdi tempo de propósito ali? Isso tá sendo ruim. Falando nisso, o Frost Shot ali, ele... quando mata inimigos, tem uma alta chance de te dar vida extra, que é, sem dúvida alguma, uma coisa super ótima. Isso te ajuda pra caramba em encher os seus tanques de energia. Então, lembre-se disso. Falando nisso, isso cai rápido demais, aquelas coisas, e isso é injusto pra caramba. Mas de uma maneira ou de outra, nós escapamos. Eu acho que você precisa escapar pra fazer isso contar mais. Eu escapei, isso é felicidade. No próximo episódio nós faremos essa fase de verdade na realidade.